Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área, só que agora online, né? Por causa do corona. Meu povo, vê bem. Hoje a gente vai ter a nossa aula 1, que será a introdução aos estudos da história. Será na verdade uma revisão da aula que a gente já teve em sala de aula quando as aulas estavam acontecendo, tá? A gente vai ver alguns conceitos e definições e alguns temas que a gente já trabalhou, tá? E desenvolvê-los mais uma vez para vocês tirarem aí as dúvidas que tiverem aí, beleza? Bom, então já vai deixando o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Bom pessoal, e aí para começarmos os nossos estudos, a gente vai começar com uma pergunta bem simples, que é o seguinte: o que é história? Bom, para responder essa pergunta eu queria começar com uma reflexão que a gente já fez em sala de aula e vai refazer aí para ver se tenta lembrar. Eu tinha dito o seguinte: todo ser vivo, ao nascer, ele tende a se manter vivo. Por exemplo, a plantinha, quando ela nasce, as suas raízes vão buscando os nutrientes aí para poder sobreviver. Os animais, eles vão logo atrás de comida, proteção para poder sobreviver. E o ser humano não é diferente. Ele também vai atrás dos nutrientes, da comida, da água e de todos os recursos necessários para a sua sobrevivência. Ele faz isso desde sempre, tá? Só que cada qual usa suas ferramentas. Por exemplo, os animais que caçam usam sua força ou sua velocidade. Os animais maiores, por exemplo, eles vão lá, né? Tipo a girafa vai lá na árvore e consegue comer lá em cima aquela folha lá que ela quer. E qual é a ferramenta que o ser humano utiliza? Bom, diferente dos outros animais, o ser humano ele usa o raciocínio. O ser humano é o único animal capaz de raciocinar. E isso faz toda a diferença. E faz parte também do equipamento de sobrevivência do ser humano. É com o raciocínio que o ser humano consegue se adaptar, conseguindo aí sobreviver às áreas do mundo. Bom, diante da questão do raciocínio, o que é que aconteceu? O ser humano, nessa tentativa de tentar entender e explicar o mundo ao seu redor para garantir sua sobrevivência, com o passar do tempo ele desenvolveu formas de saberes ou formas de conhecimento, que é o que eu acabei de falar. Tentativas de entender e explicar o mundo ao seu redor. Faz parte do ser humano. Faz parte do seu recurso de sobrevivência, olhar para esse mundo e tentar entender e, consequentemente, também, ao entender, tentar explicar. Das formas de conhecimento mais comuns, deixa eu colocar aqui, formas de conhecimento. Das formas de conhecimentos mais comuns, a gente tem, por exemplo, aí, a mitologia. A mitologia, tá? É uma forma de conhecimento onde se utiliza a linguagem ficcional e a linguagem real, das coisas que acontecem de verdade. Então, junta-se narrativas reais e ficcionais, formam uma só narrativa e é uma tentativa de explicar o mundo que está ao seu redor. Por exemplo, na Grécia Antiga, né, uma das mitologias mais famosas, que é a mitologia grega, lembrando que não só tem a mitologia grega, várias culturas, cada qual com sua mitologia, mas, pegando como exemplo a mitologia grega, né, você pega, por exemplo, os gregos tentando explicar o amor. O que é que eles vão fazer? Eles vão personificar, né, o amor na figura de uma mulher. Então, todas as características daquela mulher é uma forma do grego antigo, né, utilizando a linguagem mitológica, explicar o que eles entendem do amor. Então, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, está relacionado com o entendimento acerca do amor. Mas pode ser qualquer tema, fenômenos naturais, questões sociais, tudo explicado através de narrativas que compõem coisas reais e coisas ficcionais para tentar entender e explicar o mundo que os circunda. Uma outra forma de conhecimento muito comum são as religiões. Religião. A religião é uma forma também que o ser humano busca para tentar entender e explicar o mundo ao seu redor. Eu sei que cada um tem sua crença. Eu sei que cada um tem a sua forma de acreditar ou não nas coisas que são ditas. E na questão da religião, normalmente eu costumo dizer que é a questão da fé. Ou você tem ou você não tem. Se você tem fé,
naquilo que você acredita, logo para você é verdade. Se você não tem, logo para você não é verdade. Então temos várias religiões, cada qual com as suas formas de crença, cada qual com os seus ritos, cada qual com suas formas de culto, mas todas elas sempre têm a questão da crença, de crer naquele algo sobrenatural, seja um Deus, sejam vários deuses, ou seja, uma outra forma de crença que exista, mas normalmente sempre vai ter explicações ali do mundo, do que acontece, das coisas que existem na nossa realidade. Então, uma outra forma de crença muito comum é a religião. Uma outra forma de saber é a filosofia. Filosofia. A filosofia é outra forma que o ser humano tem de tentar entender e explicar o mundo ao seu redor. A filosofia ela utiliza a questão do raciocínio, surgindo a princípio na Grécia Antiga, mas também em outras regiões posteriormente. A filosofia ela utiliza da questão do raciocínio e ela vai ser muito importante para o desenvolvimento da humanidade de maneira geral. E também vai ser muito importante para responder a nossa pergunta: o que é história? Pois é dela que surge a outra forma de explicação do mundo que a gente vai tratar a partir de agora, respondendo a pergunta do que é história. História, na verdade, é uma ciência, tá? Então, vamos colocar aqui, ciência. A ciência é outra forma que o ser humano tem de tentar entender e explicar o mundo ao seu redor. Ela tem os seus próprios métodos, normalmente com formulação de hipóteses, com testes e elaboração de teorias. E dentro de todo o rigor científico, ela conclui com as suas colocações, tá? Mas aí, respondendo a pergunta, a história é uma ciência. Só que existem várias ciências, assim como existem várias religiões, assim como existem vários mitos, também existem várias ciências. E as ciências são separadas em grupos. Entre os grupos, a história, ela se encontra no âmbito da ciência humana. Então, vamos colocar aqui, ó. Ciência humana. A história, então, tá aqui o acento. A história, então, é uma ciência humana, beleza? Respondendo aí a primeira pergunta. Bom, para dar continuidade, faremos outra pergunta, que é a seguinte: quando surgiu, tá? Quando surgiu o estudo de história? Quando surgiu o estudo de história? Como eu disse para vocês, né, a filosofia ela foi bastante influente no desenvolvimento das ciências que vieram bem depois. Porém, as primeiras pesquisas, de maneira mais organizada em relação ao estudo da história, surgiram na própria Grécia, entre alguns filósofos e estudiosos dos mais diversos assuntos. O grande destaque que a gente dá é para o grego Heródoto. Considerado o pai da história. Beleza? Sendo aí um dos primeiros a se preocupar, a investigar a história, né, de uma forma diferente, mais próxima aí da forma atual que a gente tem. Bom, uma outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte: o que significa a palavra história? O que significa a palavra história? O que significa a palavra história? A palavra história, ela vem do grego história, que significa o seguinte: significa investigar, ou mesmo pesquisar, tá? Então, o historiador nada mais é do que um investigador, um pesquisador. Uma outra pergunta que eu quero fazer é o seguinte: por que estudar história? Então vamos botar aqui. Por que estudar história? Por que estudar história? Tá? A gente na sala de aula contou uma historinha,
né? A historinha que a menina, ela passava correndo pela sala e um belo dia a mãe comprou um jarro e disse: olha, se você passar correndo e derrubar esse jarro, eu vou pegar você, você vai levar uma bronca, hein? E a menina, não dando ouvidos, passou correndo uma, duas, várias vezes, até que um belo dia ela quebrou o vaso que a mãe tinha acabado de comprar. E aí a mãe deu aquela bronca, e aí a menina ficou toda, né, tristinha, e pensando: poxa, bem que eu poderia ter ouvido a minha mãe, né? E aí o que é que aconteceu? Depois desse acontecimento, a mãe comprou outro vaso e disse: olha, eu vou botar esse vaso no mesmo lugar do outro. Agora eu quero ver se tu vai passar e quebrar, que agora a coisa vai ser pior. Aí a menina, lembrando da sua história, pensou bem e disse assim: nossa, quando eu passar agora correndo, eu vou tentar me lembrar, né, para não passar ali e bater naquele jarro, porque senão minha mãe dessa vez vai me pregar e ela disse que vai ser pior. E aí, qual a importância do estudo de história? No mínimo, para você lembrar o que aconteceu, para não fazer de novo. Eu costumo pegar a seguinte frase para responder essa pergunta. A resposta normalmente que eu gosto de dar é essa: conhecer o passado para poder entender o presente e planejar melhor o futuro. Tá? Essa frase ela não é minha, tá certo, gente? Mas eu gosto de usar normalmente essa frase aí, que está um pouco parafraseada, inclusive. Você conhece o passado, né? Vamos pegar a história da menininha, pensou lá no que aconteceu, entende melhor o seu presente, ó, poxa, eu vou passar por ali, então deixa eu passar devagar. E aí já vem o planejamento, né, que é o futuro. Vou passar devagar para não causar nenhum problema. Isso falando na questão individual. Mas essa mesma regra pode valer, por exemplo, com a sociedade toda, né? E aí vem a segunda frase que eu gosto de usar, que é a seguinte: povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É uma frase que também não é minha, né? Mas que eu costumo usar porque eu acho bem interessante quando eu vou falar aí do porquê estudar história. Uma outra pergunta que a gente também vai fazer é o seguinte: como estudar a história? Então deixa eu colocar aqui: como estudar a história? Como estudar a história? Veja, no estudo da história, normalmente três correntes que a gente chama de correntes historiográficas prevalecem. São elas. Então deixa eu colocar aqui: correntes historiográficas, que são as correntes positivista. Essa aqui normalmente trabalha mais com a questão dos fatos oficiais, pessoas importantes, contando a história a partir dessa lógica. A gente tem também o materialismo histórico, que de maneira geral normalmente conta a história a partir das contradições, a partir dos aspectos socioeconômicos, entre outras coisas, e as escolas dos análises. Então deixa eu colocar aqui: que normalmente utiliza aí como auxílio outras ciências para completar toda a questão do estudo da história. Ciências, por exemplo, como a geologia,
paleontologia, a galera aí da gangue dos dinossauros, né? A galera que estuda aí animais de tempos anteriores. A gente tem aí também a arqueologia. A gente tem também aí a antropologia, né? Estuda aí a cultura humana, entre outras coisas. E a gente tem a geografia, entre outras ciências aí que ajudam no estudo de história, beleza? Uma outra pergunta que a gente vai fazer agora para finalizar essa aula é o seguinte: como a história chega até nós? Como a história chega até nós? Um conceito que a gente tem que entender em relação a esse assunto é o conceito de fonte histórica. Então vamos colocar fonte histórica. Quando a gente fala em fonte, a gente fala de onde a coisa começa, de onde a coisa surgiu. Então, no nosso caso aqui, a fonte histórica é onde surgiu a história, onde começou toda essa história, é ali onde a gente procura para saber o que é que aconteceu. É quando você vê, por exemplo, um jornalista que diz assim, ó, o que foi que aconteceu? Pergunta ali a fulaninho, ele sabe, então ele é a fonte. A fonte é o que lhe permite começar o seu estudo de história. Existem vários tipos de fonte, vamos colocar aqui. Tipos de fontes. Existem vários tipos de fontes. Entre eles, a gente pode citar as fontes orais, tá? Que são aquelas informações, aquelas histórias passadas de maneira oral, né? De uma pessoa para outra, ou mesmo de um povo para outro, de uma geração para outra. Muito comum na antiguidade, mas também muito comum nos dias de hoje também, tá? As fontes orais, elas têm sua importância, mas tem que ter cuidado para ver se a fonte passou realmente aquilo que está condizente com a realidade. Foi sobre esse tipo de fonte que a gente fez uma atividade, não sei se vocês lembram lá em cima, onde a gente fez um telefone sem fio, onde todo mundo passou a informação de um para o outro. Quando foram as primeiras rodadas, né, que ainda não foi levado tanto a sério, então a informação veio errada. Mas quando a coisa foi levada um pouco mais a sério, então a informação chegou perfeita, inclusive vocês ganharam pontos por causa dessa atividade. E nessa atividade aí, a gente viu, né, que há informações que são levadas de geração a geração, de lugar para lugar, sem muita importância e chegam distorcidas. É com isso que a gente aprendeu naquela atividade. Mas quando se leva a sério, por exemplo, quando a gente tem um povo que leva a sério a sua história, mesmo que de forma oral, ele vai passar da forma mais fiel possível, garantindo aí a confiabilidade da história que está sendo passada, beleza? Então espero que vocês tenham entendido. Um outro tipo de fonte são as fontes imateriais. Então vamos colocar fontes imateriais. Imateriais, coisas que você não pode pegar, coisas que você não pode tocar, como por exemplo, uma música, uma dança, um ritual, que também acaba contando uma história e que pode ser passado de geração para geração. E aí você consegue entender mais ou menos algo que aconteceu há tempos anteriores a partir daquela fonte imaterial, principalmente relacionado a manifestações culturais, né? Ritmos, músicas, danças. A gente consegue aí entender um pouco da história de um povo através das fontes imateriais também, beleza? Um outro tipo de fonte é aquela que a gente pode tocar, que é a fonte material. Então, material. A fonte material é aquela fonte que a gente pode pegar. Então, um pedaço de telha, um capacete, uma lança que foi usada numa guerra, ou mesmo uma xícara que se quebrou, ou qualquer coisa, qualquer objeto que você possa pegar para recontar aquela história. É como se fosse o Sherlock Holmes, é como se fosse um investigador que vai juntando todos os pedacinhos e provas para tentar reconstituir aquela história. Então, as fontes materiais também é outro tipo de fonte que podemos utilizar para reconstituir uma história, beleza?
Um outro tipo de fonte, as fontes visuais, tá? Visuais. As fontes visuais, como já está dizendo, são aquelas que a gente pode ver, né? Por exemplo, uma foto, uma pintura, né? A gente também fez uma atividade na escola falando sobre fontes visuais, que foi aquela que vocês trouxeram fotos da sua família para contar a história da sua família, né? Então, a partir daquelas fotos, a gente pôde conhecer um pouquinho da sua história, simplesmente observando aquelas fotos. Então, a gente viu famílias reunidas, lugares visitados, né? E cada um reconstitui um pouco da história da sua família e da sua própria história a partir dessas imagens. E o último tipo que a gente vai falar são as fontes documentais, tá? Então, deixa eu colocar aqui, documentais. As fontes documentais, como já está dizendo, são documentos, né? Normalmente, documentos escritos, como cartas, como declarações. Mais uma vez, coisas que podem me ajudar a retomar uma história, beleza? Para finalizar por hoje a nossa aula, a gente vai para a classificação dessas fontes. Essas fontes elas se classificam da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Classificação das fontes. Elas são classificadas em... Deixa eu colocar aqui de verde para ficar bem certinho. Elas são classificadas em primárias, que é quando você acha naquele local de pesquisa, né? Por exemplo, aquele fóssil encontrado ali, num local onde ele já estava há muito tempo, né? Ou mesmo aquele objeto que você encontrou naquele local de pesquisa, você quer entender, então foi lá. Por exemplo, quando você vai num sítio arqueológico, né? E descobre lá, nesse sítio arqueológico, uma lança, um capacete, né? E ali, a partir dali, os arqueólogos tentam remontar aquela história ali. Por exemplo, é um tipo de fonte primária. E aí a gente vem logo depois com a fonte secundária. Vamos colocar aqui. Secundária. A fonte secundária é um tipo de fonte que é derivado da fonte primária, né? Faz até um pouco de sentido pelos nomes. Mas, por exemplo, digamos que aquele capacete achado no sítio arqueológico, né, foi tirada uma foto dele. Então, aquela foto foi levada, por exemplo, para ser estudada em detalhes, tal. Então, aquela fonte, né, que veio da fonte primária é a fonte secundária. E a fonte terciária, dando sequência a que vem da secundária. Digamos que essa foto foi parar na internet. E lá na internet você viu. Então você viu o capacete que foi achado no sítio arqueológico, que tiraram uma foto que botaram na internet. Então essa fonte aí, ela é uma fonte terciária. Beleza? Então deixa eu colocar aqui, fonte terciária. Pronto? Bom, meu povo, então, com essas colocações, a gente encerra a nossa primeira aula. Estou morrendo de saudade de vocês, né? Tilo está doido para rever vocês. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para vocês. Mas antes que encerre, eu queria dizer uma coisa. No final desse vídeo, tudo isso que eu escrevi no quadro, inclusive a letra não está das melhores porque eu estou um pouquinho enferrujado, mas tudo isso que está aqui no quadro, todo esse esboço que foi colocado no quadro, ele vai estar disponibilizado de uma maneira mais organizada e digitada ao final do vídeo. Então você deixa esse vídeo passar um pouquinho, dá uma pausa nesse esboço que vai ter no final, copia no seu caderno caso você ainda não tenha. Logo depois vai vir uma outra imagem que vai estar dizendo as páginas do livro referente a esse assunto, vai também estar indicando a atividade que vocês têm que fazer, e aí sim, esse vídeo finaliza e a gente se vê nos próximos vídeos, beleza? Então, até a próxima, beleza? Tchau, tchau!